gente tem visto, né, todos nós temos visto aí nos últimos anos? Mudou muito o cenário de contratação de profissionais liberais pelas organizações. E mais especificamente, vamos falar de nós, psicólogas, tá? Eu penso que são duas variáveis bem importantes. Uma primeira, que é a questão da reforma trabalhista, que quando a reforma trabalhista, né, estabelece que uma empresa pode contratar uma pessoa jurídica, né, um PJ, e mesmo essa pessoa jurídica prestando serviço só para uma empresa, não vai ser caracterizada com um vínculo empregatício. Então, quando nós temos essa legislação que é alterada, tem um movimento, né, que as organizações, que passou a ser denominado de pejotização. Então, o que a gente observa? As empresas cada vez mais contratando profissionais como PJ, né? Então, vamos falar sobre isso, os prós e contras da questão da pejotização, né? Já que o nosso objetivo é ter estrategicamente uma carreira sustentável, uma carreira que te dê mais segurança e estabilidade financeira. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre a pejotização daqui a pouco. Uma outra variável, né, super importante, que a gente não tem nenhum controle sobre ela, que é a pandemia, agravou a questão da saúde mental, né? Em 2016, quando eu começo a estudar saúde mental e trabalho, eu sempre digo para vocês que era um tabu falar nesse tema, né? As pessoas olhavam para mim até com um olhar assim meio de desdém, a minha percepção era essa. Inclusive colegas psicólogas, tá? Quando falava de saúde do trabalhador, saúde mental do trabalhador, tinha colegas que falavam, isso não é um problema da empresa, isso é um problema do trabalhador. Que eu acho meio, né? Eu achava meio estranho, mas para não entrar em discussão, por quê? Porque eu via que era uma crença do profissional e deixava quieto, né? Então, desde 2016, tinha todo um tabu em relação a esse tema, que com a pandemia, a questão da saúde mental, que estava sendo sempre preterida, né? Se a gente olhar os índices, nos últimos 7, 8 anos, a questão da saúde mental e trabalho, que é muito estudada, muito pesquisada, né, no Brasil, com muitos pesquisadores que têm, na perspectiva da psicodinâmica do trabalho, né, para poder orientar suas pesquisas, enfim, os números mostram que essa saúde mental, né, no trabalho, ela já estava comprometida. Mas, né, as organizações, né, foram levando, por quê? Porque havia um contexto que era favorável, que não tinha uma pressão externa, enfim. Com a pandemia, todos nós sabemos o que aconteceu, está acontecendo conosco, né, desculpa, a gente sabe o que aconteceu, a questão da saúde mental, não é que foi a pandemia que provocou, a pandemia só potencializou, né, a gente sabe disso. E aí as organizações tiveram que buscar alternativas. E principalmente um fato bem interessante é que essa questão, né, da saúde mental chegou no escalão mais alto das organizações, né? Uma pesquisa que foi realizada no ano passado e divulgada também, ela mostra que CEOs, diretores, altos executivos dizendo, né, que tinham passado por processo de burnout, que tinham passado por depressão, adoecimento mental, como depressão e outros tipos de adoecimento, que isso tinha afetado, inclusive, a vida pessoal, a vida familiar, enfim. Então, ninguém foi poupado. Todo ser humano foi, de alguma forma, atingido com isso. Claro que esses profissionais, talvez, né, como o Dejur coloca, eles estavam numa estratégia defensiva, né? Não é que eles não estavam sofrendo, mas eles estavam utilizando de estratégias defensivas, individuais né, ou coletivas, e estava dando para levar. Quando a gente sabe que as estratégias defensivas, elas podem se esgotar, e se esgotando vem o sofrimento patogênico,
vem o adoecimento mental, né? Então, todo esse cenário exigiu das organizações nos últimos 2 anos, né, que elas passassem a olhar para esse tema e que elas desmistificassem o tema saúde mental e também que elas pudessem, até, né, poderiam derrubar tabus, né, se é que existiam dentro das organizações. E aí passam, né, a demandar esse tipo de trabalho cada vez mais de nós psicólogos. E os profissionais que estão dentro das organizações, eles passam a fazer muito mais um trabalho de gestão do que de intervenção, até por uma questão que nós sabemos, uma questão técnica, né? Pelas relações que são estabelecidas já dentro da organização com esses profissionais, que são relações de poder, ou às vezes são relações próximas, né, que tem já um vínculo psicoafetivo, uma intimidade, enfim, que não seria adequado esses profissionais estarem fazendo intervenções diretamente em saúde mental. E aí eles passam a contratar profissionais de fora, né? Assim, a demanda aumentou significativamente nos últimos 2 anos. O ano passado, até eu acho que eu compartilhei numa live aqui já com vocês, o ano passado eu tive, acho que foram 5 empresas que vieram a mim, me procuraram, não fui eu que fui até elas me procuraram para ter informações sobre o meu serviço, para pedir uma proposta com o tema saúde mental nas organizações, né?